Nosso irmão Beto Tavares, está conosco, vai ministrar o nosso coração nesse momento. Missionário, cantor, compositor, a gente já ouviu aqui várias músicas dele. Então que Deus te dê graça, viu, meu amado? Vem aqui, vamos orar. Seu coração esteja preparado para aquilo que Deus tem para você agora. Amém? Obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui. Use teu servo com poder e graça. Que o teu Espírito possa passear em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu amo muito essa cidade. Todas as vezes que eu vim aqui, eu voltei com meu coração cheio de alegria pelo que eu vi diante dos meus olhos. Meu trabalho, dentre várias coisas, é ajudar no treinamento de equipes de louvor. E se eu pudesse dizer uma coisa aqui sobre as pessoas em Cuiabá, os meus irmãos em Cristo, eu diria que vocês são sedentos. Não tem nada a ver com esse calorão que vocês vivem, não. Tem a ver com realmente seu coração, seu desejo de conhecer mais o Senhor e de receber mais dele, vocês se abrem. E isso me abençoa demais, porque aí a semente é aproveitada, né? E então, mais uma vez, obrigadão, querido, uma grande alegria poder compartilhar com os irmãos aqui. Realmente a gente teve um dia abençoado ontem no seminário para a equipe de louvor. A gente teve também 2 outras igrejas representadas aqui e vários adolescentes. E minha alegria foi de ver o que Deus está fazendo para a próxima geração. E como Ele está preparando uma galera muito fera, muito querida, unida e que ama o Senhor. Ontem de noite eu trouxe a palavra para o culto de retorno do retiro. Foi super gostoso aquele culto. E hoje a gente teve o privilégio também de falar sobre a igreja que adora na escola dominical. O pastor está arrancando a minha pele aqui, né, pastor? Tá? Quer que eu fique aí o resto da semana? Precisa de alguém para consertar, pintar água? A construção está logo ali, né? Mas que alegria, viu? E o que eu sinto que o Senhor está querendo que eu fale hoje está na oração do Pai Nosso. A primeira frase da oração do Pai Nosso. Queria pedir para vocês abrirem lá comigo em Mateus 6, no versículo 9. Mateus 6, 9. A gente abre, mas a gente também sabe de cor, né? Tá aí uma das coisas que todo brasileiro conhece de cor, é a oração do Senhor. E eu quero ler só o versículo 9. E depois eu vou mencionar alguns outros aqui, mas fica comigo. Portanto, vós orareis assim. Você quer repetir? Você quer falar comigo a próxima frase? Pai, estás nos céus, santificado seja o teu nome. É isso mesmo. Essa frase aqui que me capturou a atenção nessas últimas semanas. Eu tenho gasto bastante tempo refletindo sobre isso, conversando com Raquel, minha esposa. Tem tanta profundidade, tanto ouro nas palavras do Senhor. A gente não deve abrir mão de certas palavras, né? Uma palavra para cada dia. Às vezes tem palavras que ficam, que elas se demoram no coração da gente, e essa é uma delas. E eu estava pensando nisso essa semana. Santificado seja o teu nome. Todas as vezes que eu quero uma abertura maior sobre o significado de alguma coisa, como eu não tenho acesso ao grego do Novo Testamento, ou ao hebraico do Antigo Testamento, eu tenho as minhas Bíblias diferentes, alguns comentários. E esses caras têm acesso. Então é quase como ir na fonte, porque tem lá os... quase, mas... Eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia Palavra-Chave, que ajuda a entender, a expandir, e ela mostra a etimologia e a aplicação das palavras na Bíblia. Mas eu também tenho uma que eu gosto muito, que é a Mensagem.
do Eugene Peterson, que é um grande teólogo americano e que fez essa grande paráfrase maravilhosa da palavra de Deus. E quando eu quero entender a palavra da visão de alguém como se estivesse pregando para mim, me ensinando o sentido das coisas, é na mensagem que eu vou. É como se esse pastor estivesse pregando para mim. E lá diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, mostra para nós quem tu realmente és. Santificado seja o teu nome. Na minha opinião, é uma expressão que nos ajuda a entender o plano no qual o Senhor vive. A gente está nesse plano terreno, limitado por tempo, limitado por fome, por sono, por diversas coisas. Muitas vezes muito mais ocupados do que a gente gostaria de estar, muitas vezes muito mais ignorantes do que nós gostaríamos de ser, talvez até por falta de tempo, ou de motivação, ou de interesse. E o que acontece, e o que eu tenho visto talvez aí nesses últimos anos, é uma banalização de Deus. Por conta disso, dentro e fora da igreja evangélica. E para dizer a verdade, mais dentro do que fora. É uma secularização incrível. As pessoas que têm trazido, muitas pessoas têm trazido lá do mundo os seus conceitos, os seus pensamentos, suas crenças, e isso tem mais ou menos moldado algumas atitudes dentro da igreja evangélica. E a gente está perdendo o significado do que é o nome de Deus ser santificado. Para mim, nós temos... Eu gostaria de dividir essa palavra em 3 partes. A primeira, mais breve, dizendo sobre 3 coisas que Deus não é. E que são basicamente o significado da banalização de Deus. A segunda parte, sobre 3 atitudes que nós devemos ter quando nós estamos diante dele. Ou seja, sempre. E no finalzinho, só um acabamentozinho sobre o que isso reflete, como que isso tudo reflete na nossa vida. E as 3 coisas que Deus não Deus não é nosso acessório, Deus não é nosso almoxarifado, e Deus não é nosso amiguinho. Então vamos começar pelo acessório. Você tem sua vida super busy, super ocupada, você levanta de manhã, você vai para o trabalho, você tem um almoço rapidão, daí você sai, vai para a academia, aí você tem uma aula, você tem outra atividade, e o seu dia é super cheio, você tem suas reuniões, seja na igreja, seja em outros lugares, você tem vida social, você tem suas responsabilidades, uma vez por semana você tem que fazer mercado, e o fim de semana é quase tão puxado quanto o restante dos dias, e tem Deus também. Então Deus acaba se tornando um pequeno compartimento dentro da sua vida, que é para não dizer que você não é cristão, você tem aquele compartimentozinho, e ele está lá, e o relógio está tic-tac, tic-tac, enquanto está batendo, está bom. E às vezes a gente reduz o Senhor ao tamanho de um acessório na nossa vida. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já fiz isso. E se eu não cuidar, é isso que ele vai virar de novo. A segunda coisa que Deus não é nosso almoxarifado. Sabe aquele negócio de eu preciso da bênção, eu vou para Deus. Eu preciso de um milagre, eu vou para Deus. Eu preciso de alguma coisa material, eu vou para Deus. E é só nesses momentos que eu lembro dele. Tem algumas pessoas que só lembram de mim para orar por elas. Por alguma coisa difícil, alguma coisa impossível, algum problema de saúde, algum problema no matrimônio. Só me procuram para isso. Porque sabem que Deus tem o que elas precisam, mas elas não querem esse contato com Ele. Elas querem um oráculo, elas querem um intermediário, elas querem uma pontezinha. Quem conhece Deus? Porque aqui no Brasil isso também faz parte da nossa cultura. Quem é que conhece o fulano?
Conhece alguém que conhece ele? E aí, muitas vezes a gente é acessado para, sei lá, disponibilizar as bênçãos do almoxarifado de Deus. Mas a gente sabe que não é isso que Deus é. Ele é sim supridor. Ele é sim dono do ouro e da prata. Ele é sim dono de todo o poder, de toda a autoridade. Quando ele se assenta no trono para reinar, que é o tempo todo, e ele estende o seu cetro sobre nós, bênçãos caem sobre as nossas vidas, porque ele é bom. Mas ele não é apenas uma pessoa para a gente recorrer em tempos de perigo. E a terceira coisa que Deus não é nosso amiguinho. O que é o amiguinho? O amiguinho é aquele que você trata como se fosse um igual. É aquele que você tem tanta informalidade com ele, que ele é só uma figura carinhosa. Uma vez eu fui no Nepal, e eu estava dando um curso na Jocum lá, eu fui convidado para almoçar na casa de uma menina que tinha acabado de se converter. E nós fomos, a comida estava muito boa, a comunhão foi muito gostosa, foi meio às escondidas, porque a família dela não sabe que ela é cristã. E na hora de sair, eu prestei atenção num altar que tinha na parede adjacente à porta. E eu perguntei para ela, isso aqui é um altar? E ela falou, tinha vários deuses deles, hindus, vários. E no meio deles tinha uma foto de Jesus. Eu falei, mas o que Jesus está fazendo aqui? Ela falou, não, é porque a gente também admira Jesus. Então eles pegam Jesus e colocam no mesmo plano que os outros deuses. E às vezes é isso que a gente faz, a gente trata Jesus com uma certa informalidade no caráter, como se ele fosse uma celebridade na nossa vida. E a gente precisa ver quem ele realmente é. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, Jesus está abrindo os nossos olhos para um plano espiritual muito maior do que a gente imagina e sobre o qual nós não podemos perder a imagem. Eu quero falar sobre 3 homens, 3 e 3, né, irmãos? Mas 3 homens que tiveram essa experiência. O primeiro foi Ezequiel, o segundo foi Isaías, o terceiro foi João. Ezequiel, no capítulo 1, quando ele começa o livro dele, ele descreve a sala do trono, ele descreve um Deus que sua aparência era de pedra preciosa. O trono era de jade. Ao redor do trono tinha relâmpagos e trovões, tinha um arco-íris. E a cena era uma cena muito interessante, porque diante dele tinha 4 seres viventes, e cada um tinha o formato de um animal diferente no seu rosto. O corpo era igual, cada um tinha 6 asas, e os seus corpos eram cheios de olhos. Não é óleo, não, é olho mesmo. Meio Spielberg, lembra daqueles primeiros filmes do Spielberg? E quando eles batiam as asas, o tatalar das asas fazia um barulho. Como se fosse velas de um barco enorme batendo contra o vento. E outra curiosidade sobre esses seres viventes é que eles não tinham pés, eles tinham globos, esferas. E eles se moviam com essas esferas. O céu é muito mais tecnológico do que a gente imagina, né, irmãos? Mas o que ele viu ali trouxe para ele uma sensação de temor, de pavor. E aí ele caiu no chão de joelhos. E o segundo capítulo de Ezequiel começa assim, e ouvi a voz do Senhor que diz, filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. Mas ele fez o que era propício dele. Diante da presença de Deus, ele caiu de joelhos. Ele aprendeu qual era o lugar dele. Nós não somos os amiguinhos de Jesus. Nós não estamos na mesma categoria que ele. Nós somos as criaturas. Nós somos os súditos. Nós somos aqueles que temem. Isaías também teve essa visão. E a imagem que eu tenho é de como se fosse um grande salão neoclássico, todo de branco, e o Senhor assentado num alto e sublime trono, capítulo 6, e as vestes do Senhor enchiam o lugar, parece assim que elas esvoaçavam. E ele viu
que querubins voavam e gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Mas era um som que enchia o ambiente. Eles tinham 6 asas também, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o corpo, com 2 voavam. E ele não falou nada sobre olhos no corpo inteiro, simplesmente ele viu esses seres angelicais. E esse clima que ele viu foi um clima de santidade. A santidade do Senhor era tão pura naquele lugar, que imediatamente a humanidade dele veio à tona. E aí ele falou: ai de mim, vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros, eu sou um pecador, e habito no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram ao Senhor, eu não devia ter visto isso, agora eu vou morrer. Mas ao contrário disso, um dos anjos vem voando para ele, com uma grande pinça, e nessa pinça continha uma das brasas que estavam no altar do Senhor, e com aquela brasa o anjo tocou a boca dele, ele disse: Isaías, não se preocupe, o seu pecado foi perdoado, a sua iniquidade foi tirada. E como se não bastasse, ele ficou ali, talvez extasiado, seria como eu ficaria, e ele ouviu a Trindade confabulando, e se perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A gente precisa escolher alguém para ir. E ele olhou, ele viu, só tem os anjos e ele e eu. Ele falou: desculpa, eis-me aqui, envia-me a mim. O lugar da presença do Senhor para Isaías foi um lugar de encontro com a santidade de Deus que transforma e que nos aguça os ouvidos. E João, em Apocalipse 4, teve uma experiência também que eu acho que quase que a minha predileta, porque eu acho que é porque é João, né? Todo mundo gosta de João, assim, todo mundo tem uma figura de João. Esse sim, esse é amigão, esse é aquela categoria que, pelo que a Bíblia fala dele, o cara do amor, né? O vocabulário, a atitude, a doçura, todo mundo queria ter ele como amigo. Ele está observando a sala do trono, ele vê o Senhor assentado no seu trono, um trono glorioso, e diante dele 24 anciãos. Esses anciãos eram líderes, eram pessoas com autoridade diante da presença do Senhor, e eles se ajoelham diante do Senhor, colocam suas coroas no chão e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles exaltam o Senhor sem parar, 24 horas por dia. Provavelmente é isso que eles estão fazendo agora. E quando ele percebeu a glória de Deus, ele ficou vidrado naquilo, e Deus olhou e viu que ele estava ali e falou: João, sobe até aqui, porque eu quero te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso. João experimentou a intimidade da sala do trono do Senhor. Temor, admiração e compromisso. São essas 3 coisas que eu acredito que Deus espera de nós quando nós estamos na sala do trono. E embora a gente não veja o trono, a gente sabe que essa sala está aqui hoje. Esse é o lugar da sala do trono de Deus. Quando nós nos reunimos para adorar, Salmo 22:3 diz que Ele é santo, entronizado, assentado no trono dos louvores do seu povo. O trono de Deus está aqui. E a primeira coisa que precisamos é sentir temor. Um temor, e eu não sou daqueles que falam assim: o temor de Deus não é sentir medo. É sentir medo. E lembrar que Deus não é da nossa turminha, que Deus não é do nosso próprio elemento, que Deus não é simplesmente aquele que perdoa tudo, é aquele que tem graça. Se eu errar, Ele vai me dar outra chance, então vamos abusar da vontade, da bondade dEle. Vamos fazer dele nosso amuleto, vamos fazer dele aquelas 3 coisas que eu falei no começo. A gente desrespeita a Deus por julgar mal quem Ele é. Não é Ele que existe para nós, somos nós que existimos para Ele. Foi isso que Jesus falou: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Nós é que somos ideia dele. Somos nós que temos que nos ajustar ao ambiente da sala do trono. E em vez disso, essa sociedade está querendo trazer Deus para o nosso nível. Essa é a banalização de Deus. Nós temos sim que temer o Senhor. Nós temos sim que ter medo de não apenas de fazer coisas erradas, mas das consequências daquilo que fazemos. Nós temos que ter medo de burlar leis espirituais. Nós temos que ter medo de não conhecer o que a palavra de Deus fala, porque nós erramos, nós pecamos por não conhecer a palavra. Nós temos que ter medo de sermos preguiçosos, de não priorizarmos as coisas do Senhor. Nós temos que ter medo não de sermos, sofremos o preconceito do mundo. Nós temos que ter medo de não sofrer o preconceito do mundo. Porque essa aqui não é a nossa casa. Esse aqui não é o nosso ambiente. Não adianta a gente tentar se fazer terráqueo. Porque nós pertencemos ao plano onde Ele está. A segunda coisa que a gente precisa dar a Deus é a nossa admiração. Eu acho que foi isso que Isaías viu. Ele ficou boquiaberto. Ezequiel teve temor. Isaías ficou boquiaberto. Olha as expressões: alto e sublime trono. Admiração. Quem é o Senhor para você? Você conhece Ele? Você conhece o caráter dele? Qual foi a última vez que Deus se manifestou para você de um modo realmente pessoal, te mostrando alguma faceta do caráter dele? Qual foi a última vez que você se apaixonou por ele? Qual a última vez que você ouviu a sua voz e obedeceu? Qual foi a última vez que você desejou permanecer na presença dele mais do que o usual? Oh Deus, desculpa, hoje eu não tenho tempo para o Senhor. Tem que sair, está na hora. Nós muitas vezes não somos um povo que tem saudade pelo nosso Pai. Não temos desejo por Ele, sede, vontade de estar com Ele. Mas quem admira o Senhor? Davi falou no Salmo 27, uma coisa te peço, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para contemplar a tua beleza todos os dias da minha vida. Davi não queria se separar do Senhor. Como diz mineiro, nós mineiros, Davi garrava em Deus. Ele queria agarrar nas vestes de Deus, na presença de Deus. A mulher do fluxo queria agarrar as vestes de Jesus. Eu ia falar Israel, né? Jacó, que se tornou Israel, guerreiro de Deus, herói de Deus, campeão de Deus. Jacó falou, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, enquanto o Senhor não me abençoar. Essa admiração, essa sede, essa fome, esse desejo pelo Senhor, precisa fazer parte do nosso DNA. E o que João experimentou? Ele experimentou intimidade. Ele se engajou com Deus, com os projetos de Deus. Deus falou, eu quero te mostrar o que vai acontecer depois disso. Visão, sonhos, futuro, compartilhar dos projetos de Deus. Que privilégio! E Deus mostrou para João todo o livro de Apocalipse. Assim como Deus falou para o Ezequiel ficar de pé, abre a tua boca e come o rolo. E o rolo era a palavra do Senhor e era o livro que Ezequiel descreveu. Deus deseja parceiros. Deus deseja gente disposta a entender o que significa santificado seja o teu nome. Não é o Senhor descer para o meu nível, mas sou eu subir para o teu nível. Sou eu igualar a minha vida aos planos, à vontade, à palavra, aos valores, à presença, ao caráter de Deus. Eu não abrir mão daquilo que é celestial, que é eterno, que pertence ao próprio DNA do Senhor, que é o amor.
desculpem a expressão DNA, mas não tem maneira melhor de falar da essência de Deus. Eu tenho muita vontade, eu tenho buscado com todo o meu coração elevar a minha vida, viver nesse nível. Depois que a gente passa dos 50, menos é mais. Quantas vezes você ouviu eu falando isso umas 2 vezes naquele dia lá no restaurante, né, pastor? Falei com o Gustavão, menos é mais, várias vezes. Isso tem sido meu slogan, não tem nada a ver com aquelas vinhetas da televisão, ou arranjos musicais, que também devem ser assim. Tem a ver com o desejo do meu coração de menos desse mundo e mais do Senhor. Poucas coisas realmente valem a pena, e as que valem a pena, elas têm cunho eterno, irmãos. Eu estava olhando para vocês adorando, é aquilo que eu falei ali, pura verdade. Vocês ministraram para mim. É um intercâmbio, né? A gente ministra para vocês, vocês ministram para nós, e a gente, essa troca, tem muito amor dentro desse lugar. E eu não vim aqui puxar a orelha de ninguém, eu vim aqui ajudar vocês, que de fato, eu acredito nisso. São pessoas que querem temer o Senhor, que querem admirar e têm sede e fome do Senhor, e que querem ter uma intimidade única com Ele, a lembrar o que realmente vale a pena, e o que não vale a pena descarta, irmãos. Seu balão tem que voar, tem muito peso morto na sua e na minha vida. A gente precisa ser atento, o que está nos roubando de vivermos nesse plano onde Deus é. O que está nos roubando do século 21, o que está nos distraindo e tirando o nosso olhar dele. Deixa ele falar, não é o Beto. Eu gostaria que hoje à noite todos nós, começando por mim, saíssemos daqui abertos para ouvirmos a voz do Senhor. E às vezes são coisas, são atitudes, são pessoas, são planos que a gente precisa abdicar, colocar nas mãos de Deus e dizer: o Senhor cuida, porque é demais para mim. Quem sabe sua vida vai ser mais leve. Quem sabe o seu tempo vai ter mais espaço. Quem sabe o seu coração vai ter contato com aquela sede e fome que você tem, que todo mundo que ama a Deus tem. Você vai voltar a parar para ouvir o Senhor, para abrir o coração, para orar, para buscar a palavra dEle. Engraçado que eu faço assim, a palavra dEle, segunda vez, eu toco o meu celular, né? Porque eu tenho ela aqui. Mas é verdade. As soluções, as respostas estão aí para nós. A gente só precisa abrir mão do que está sobrando. E aí a palavra termina assim: porque teu é o reino, lá em Mateus, final da oração do Pai Nosso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É isso que o Senhor quer repartir conosco. Ele disse: eu vou, mas eu deixo vocês. Toda autoridade me foi dada. Agora vocês vão. Vocês serão minhas testemunhas quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E isso foi 2000 e tantos anos atrás. Qual é a nossa parte? Entender quem nós somos. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos aquele que Deus escolheu para conviverem com Ele, aprenderem dEle, temerem o nome dEle, admirarem Ele, terem vontade de estar com Ele e responder através de uma vida de entrega e de intimidade. Eu gostaria hoje de te lembrar toda vez, eu não sei o que vai ficar disso, mas se todas as vezes que você orar o Pai Nosso ou ler a oração do Pai Nosso, você, ao ler, santificado seja o teu nome, você lembrar que Deus está no outro plano e que somos nós que temos que chegar nesse plano e não o contrário. Para mim essa noite bastou.
Porque essa lembrança vale a pena. Essa lembrança que me mantém ligado na minha identidade. Quem eu sou, para que eu vim, para que eu vivo, o que Deus quer de mim. E as coisas que Deus quer de mim não são essas coisas normais e naturais. São coisas também santificadas e separadas para mim e para Ele, assim como Ele tem para você e para Ele. É uma palavra muito mais conceitual, mas que nos leva a várias práticas. É escolha nossa colocarmos essa palavra hoje, refletirmos sobre ela e deixarmos que a prática do que vier ao nosso coração seja a nossa resposta de amor por Ele. Ter mais a palavra dEle, não ter pressa de sair da presença dEle, temer decisões erradas, temer o perigo, quando você sabe que está chegando no seu limite de integridade, você não continua indo, você retrocede para não chegar no limite. Escolher bem o que você vai falar, como vai falar, quando vai falar e com que atitude de coração. Enfim, isso pode se refletir em todas as áreas da nossa vida. É isso que eu quero deixar com os irmãos. Eu queria terminar orando. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos por esses momentos tão agradáveis, significantes, impactantes e importantes para nós. Que ao sairmos daqui, entendamos que o Senhor nos chamou para temer, para admirar, para viver vida santa, plena, contigo hoje e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, hoje e até aquele dia em que Cristo Jesus venha nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.